E aí, beleza? Eu sou o Ryu e tô aqui já no terceiro vídeo falando um pouquinho sobre PHP, sobre área de TI, linguagem, um pouquinho de tudo. Continuando então, eu tava falando aqui um pouco sobre as linguagens, agora eu vou falar sobre o que a gente precisa para fazer um site, para fazer um sistema e para começar a programar. No caso aqui utilizando o PHP e então bora lá. Uh, que eu estava falando um pouquinho, né? Eu criei esse arquivo aqui, um underline linguagens aqui, só para ficar um pouco separado esses arquivos aqui que eu estou criando, estou mexendo para ir conversando. Uh, no caso agora eu vou falar o que precisa para você utilizar o PHP. No caso tem um programa, vou colocar aqui, programas. Programas. No caso, os programas que a gente precisa utilizar, o principal, a gente precisa de algum programa que tenha um servidor. No caso, esses programas, a gente pode utilizar um programa chamado AMP. Deixa eu fazer assim. A gente tem o AMP. A gente tem o Champ. No caso, isso é pro Windows, né? Eu acho que deve ter. Não, acho que pro Linux não tem, não sei. Mas no Linux, no caso, tem o AMP, o Windows tem o AMP e tem o Champ. Eu, eu prefiro utilizar Linux. Aqui eu não estou utilizando Linux em casa porque eu também gosto muito de jogar. E uma vez eu tinha que ficar trocando toda hora, ou porque eu tinha colocado um dual boot, um computador com Windows e Linux, então toda hora eu tinha que ficar trocando e tal. E eu prefiro realmente Linux para desenvolver, para trabalhar. Mas eu estou gostando bastante aqui, eu estou usando o Windows 10. E pro Windows 10, desde o Windows XP, o Windows XP que eu comecei a programar, então desde o Windows XP tem o AMP e Champ, pelo que eu me lembro. O AMP e o Champ, eles utilizam um carinha chamado Apache. O Apache é que realmente é o servidor, é o cara que interpreta a linguagem. No caso, é ele que vai pegar os seus arquivos PHP e fazer toda a mágica, toda a brincadeira. Então, o PHP, a gente usa a linguagem para conversar com a máquina. No caso, a máquina, no caso, a gente está fazendo o que? A gente está escrevendo no PHP. Essa máquina, no caso, a gente vai estar utilizando o Apache para interpretar. Então, a Apache vai traduzir o que a gente quer para a máquina. Então, a gente vai escrever em PHP, vai falar para o Apache, Apache, interpreta isso aqui para mim e fala para a máquina fazer isso aqui. Então, é mais ou menos assim que funciona. É assim que a gente conversa com a máquina. No caso, é assim que a gente começa a programação. Nesse caso, eu estou falando de sistemas web. Para outros sistemas, outras linguagens, aí tem outras maneiras. Também tem como desenvolver para sistemas web usando só o JavaScript, ou Java, ou .NET, outras linguagens, assim vai. No caso, eu estou focando mais no PHP mesmo, que é a linguagem que eu tenho mais experiência, conheço mais, é uma linguagem que eu gosto bastante também. É, e não desconsiderando as outras linguagens, cada um acho que tem o seu propósito, cada um realmente tem ali a sua vantagem. Então vai muito da necessidade do cliente, vai da necessidade da pessoa, vai da necessidade mesmo. Se a gente quer desenvolver um site rápido com mais facilidade, a gente está aí utilizando no caso o PHP. Se quer algo mais robusto, dependendo, utiliza também o Java, apesar que eu também não posso dizer, Java é mais robusto, PHP, não sei o que, eu não quero entrar nesse mérito, coisas do tipo, mas eu realmente acredito que cada um tem sua vantagem, cada um tem o seu motivo aí de estar sendo utilizada, né? No caso do .NET, ele foi criado ali pela Microsoft. Antes o Microsoft utilizava o ASP decaiu um pouquinho ali em algumas coisas, e eles resolveram inovar e criaram o .NET. O .NET você programava ali em C Sharp e nele você traduzia, compilava ele para ele ser reconhecido e tal. É uma ideia um pouco bacana, eu não entendo muito de .NET, a ideia mais ou menos que eu tenho de .NET é bem pouca, é um pouco mesmo isso. E, bom, voltando aqui ao que a gente precisa para desenvolver o site, um sistema, web, coisa do tipo, tá? Utilizando realmente o PHP.
A gente precisa então utilizar um programa chamado AMP ou Champ. É só você baixar, eu vou colocar aqui, vou pesquisar aqui na internet só para você ver. Uh, Se eu colocar aqui o AMP, ó, tem aqui o AMP. Clicar aqui no AMP da vida. Tá vendo? Aqui você pode começar o Apache, PHP, MySQL on Windows. No caso, o MySQL é praticamente um programa onde é realmente o nosso banco de dados. É nele que a gente faz todo o armazenamento. Ele é como se fosse uma parte, só que realmente focado para armazenar. Cada um, na TI em si, tudo é relacionado a processo, cada um tem a sua função, mas a palavra certa seria a sua responsabilidade. Então é muito bom você definir bem qual é a responsabilidade, tudo ficar muito bem dividido, para assim você não se perder, você saber agora eu estou entrando na parte de armazenar banco, agora eu estou entrando na parte de fazer a lógica, fazer as regras, agora eu estou na parte de fazer o design, essas coisas do tipo. É, é bem legal definir tudo, deixar muito bem definido, até para não se perder nem nada do tipo. No caso então, aqui você pode fazer um download, você faz o download, aqui está falando aqui de acordo com o seu Windows, é Windows 32, 64. Você pega, instala, baixa e tal. Ele vai instalar o Apache, o PHP, no caso Apache, né, que interpreta PHP, o MySQL, que no caso é o banco de dados, onde ele já vai estar, o MySQL já vai estar sendo reconhecido tipo no Apache, já vai estar reconhecendo o MySQL e vice-versa. E então o outro programa também seria o Champ. O Champ aqui, ó. Esse é o Champ. Ele também vem aí com MySQL, igualzinho lá. Ele tem aí, ó, ele tem pro Linux, tem para Mac, tem para Windows. Uh, os dois, no caso, utilizam Apache. Você então tem que instalar o AMP ou Champ, aí você vai dando next, next, next lá, automaticamente quando você terminar de instalar, tiver dado tudo certo, se precisar de uma ajuda é só comentar aí que eu vou estar respondendo. Se pedir se quiser uma videoaula também só para instalar esses programas também, instalar uma ideia, instalar alguma coisa, eu posso estar fazendo também, mas o meu foco é ir direto ao assunto, tentar fazer as coisas tipo de uma maneira rápida e mais entendível, né? Não sei. Vamos ver lá o que isso aqui vai dar, né? Ah, então tá. No caso, então, tem o AMP e o Champ. Os dois vêm com Apache. O Apache, no caso, interpreta PHP. Outras coisas também, né? Mas aqui é só para tentar entender. No caso, vai precisar desse MySQL. Ele já vem com MySQL também, que é o banco que a gente vai estar utilizando. Aí que tá. Agora eu vou explicar no caso, o Apache é um servidor. O Apache é um servidor, né? Aí, o MySQL é um outro banco, no caso é um outro servidor, ele utiliza até outra porta. Esse servidor aqui, automaticamente ele utiliza a porta 8080. Esse aqui, eu não vou lembrar qual é a porta que ele utiliza por default. Mas, bom, ele utiliza uma porta aí. Se essa porta estiver ocupada, ele utiliza outra, ou então ele vai chiar aí, falando que a porta está ocupada. Mas beleza, aí ele... nesse caso, para a gente estar utilizando, quando a gente termina de instalar, é só você digitar no navegador localhost. Só digitar lá localhost, ele já vai ter que abrir qualquer coisa ali relacionada ao servidor que você instalou, seja ele com AMP ou Champ. No caso, igual eu estava falando, a gente pode também ter outro servidor. No caso, lá no serviço, eu estou utilizando um servidor chamado Lite, TTPD, acho que é isso. Lite,
que é isso, deixa eu ver aqui, eu não lembro mais. Tempo que eu instalei ele lá. É isso mesmo, Light TTPD. Uh, o Light TTPD ele interpreta o PHP também, só que ele interpreta da maneira diferente dele e tal. É como se fosse o Windows e Linux, como se fosse Android e iOS, é mais ou menos isso. No caso eu gosto mais do Apache mesmo. Deixa eu colocar aqui até um do lado do outro, você pode instalar esse ou esse. Os dois conversam com MySQL e tal, vice-versa. No caso de banco, aí que tá. O MySQL ele é um banco. Nesse caso a gente tem vários bancos, tem várias opções, né? O MySQL ele é um banco free, de graça. Nele tem um banco que ele tem a performance muito boa, mas dizem que ele não aguenta muita, tipo, algo muito grande como um Oracle da vida, o Postgres. Eu realmente não tenho essa certeza, eu não sei se isso realmente é válido. Eu só vi isso muito na internet, é o que eu ouço muito também dos DBAs, do pessoal e tal, no geral. No caso a gente tem o MySQL, tem também um banco chamado Postgre. Tem outro banco chamado Oracle. E tem um banco também, que é para ser utilizado com .NET, tem um banco chamado SQL Server. Ele é Microsoft. O Oracle, ele é da empresa chamada... Deu branco, olha só. Acho que é a Oracle mesmo. Não tô muito... Deu branco mesmo. Mas eu sei que a MySQL foi comprada pela Oracle. Acho que é Sun. É isso. Só pra ter certeza, né? Ó, aqui fala um pouquinho. Isso aqui é a Oracle. A Oracle também é que é responsável, eu acho, pelo Java. Não sei se eu tô falando besteira, mas eu começou a me dar uns brancos agora. Apesar que eu tinha tudo isso de cabeça, mas faz parte, né? É todo dia que a gente grava uma videoaula. No caso, vou colocar aqui também um pouquinho sobre as linguagens. Esses aqui são os programas. Deixa eu fazer assim. Né? E no caso, eu vou colocar aqui também as linguagens. Linguagens back-end. Pode ter o PHP, tem também o Java, tem também o .NET ou .NET, tem também JavaScript. Hoje está dando para utilizar JavaScript no back-end para fazer as mesmas coisas, mais ou menos. Tem o Ruby, juntamente com... Caramba, tá dando muito branco. Com o Rails. Rails é um framework e o Ruby é a linguagem. Mas todo mundo utiliza os dois juntos. Eu não sei, também não tenho certeza disso, também posso estar falando besteira, mas pelo conhecimento que eu tenho é que quando eu comecei a ouvir falar de Ruby, era praticamente Ruby on Rails, os dois praticamente era como se fosse algo só, uma coisa só, mas
sabendo que Ruby é a linguagem, on Rails é o framework, assim como no PHP eu utilizo o Zend, utilizo o I, utilizo o Symfony, utilizo o Laravel, utilizo vários outros frameworks como Cake, tem N frameworks para o PHP, assim como tem N frameworks para as outras linguagens. O Ruby ficou muito famoso sendo utilizado com on Rails e por isso eu sempre conheci ele como Ruby on Rails e eu até pensei em pegar o Ruby aí, mas vi que não ia ser tão vantajoso assim para mim. Mas vai no caso da necessidade de cada um, da necessidade de cada empresa, na necessidade de cada desenvolvedor. Então é isso. Tem aqui as linguagens. Uh, aqui os dois programas que tem, no caso, já os servidores. No caso, ele já vem com um servidor chamado Apache. Tem os bancos de dados MySQL, Postgres, Oracle e tal. No caso aqui eu coloquei as linguagens. Aí aqui eu coloquei... Vou separar um pouquinho melhor. Chama isso aqui de back-end. Né? E temos outra linguagem chamada... Ou não, linguagem não. Tem também as linguagens front-end. No caso, a linguagem front-end é HTML, CSS, JavaScript. Bom, acho que é isso. Pelo menos as que eu utilizo é essas. São essas. Aqui é outro nível, né? 3. Então é isso aí. Servidor, tudo isso aqui. Os bancos. Bom, os bancos. Os bancos são esses aqui. Aqui tá o servidor. Tal. Eu não coloquei muito bem no nível não, mas a ideia é mais ou menos essa aqui. Bom, acaba que a gente ainda não entrou com a mão na massa, mas eu vou ficando por aqui. Eu queria mais, tô passando mais uma introdução mesmo para tentar ficar por dentro. Qualquer dúvida, só comentar no vídeo aí embaixo. Qualquer coisa, estamos aí à disposição. Se você gostou, se achar interessante, se quiser dar qualquer sugestão, se inscreve aí no canal, clique no gostei, vai apoiando aí que isso até incentiva a estar continuando, né? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje compartilhando um pouco do conhecimento e, bom, é isso. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tudo de bom, um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.